começa essa edição do Agricultura BR falando a respeito de mercado de soja, de milho, e neste caso tem que falar também a respeito do que vem acontecendo no financeiro, na economia nacional, que tem feito o real trazer uma desvalorização muito forte. E aí você vê o dólar lá em cima, como é que isso tem agido no mercado. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Ginaldo de Souza, que participa do programa conosco aqui no Canal do Boi. Ginaldo, obrigado pela sua participação, obrigado por estar com a gente. E nós temos acompanhado alguns cenários, né? As expectativas em relação ao desenvolvimento da lavoura norte-americana. Temos visto também um movimento diferente aqui no Brasil, muitas vezes, ou a maior parte delas agora causada por questões domésticas, que vem promovendo altas fortes para o dólar, que está a 5,50, 5,53. Como é que esses fatores, neste momento, eles impactam o setor? Boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Fabiano, em primeiro lugar, vamos analisar a questão do dólar. O dólar favorece, evidentemente, a alta do dólar favorece, evidentemente, o produtor brasileiro, porque ele puxa o preço para cima, porque as commodities, no geral, são cotadas em dólar. Entretanto, é bom que se diga, a desvalorização do real, ou seja, a valorização do dólar está impedindo, está inibindo a alta das commodities em CBOT. Tem um efeito positivo, mas tem também o efeito negativo. Ontem, por exemplo, nós vimos o mercado trabalhando em alta, depois trabalhou em baixa, por efeito da moeda. Esse é um fato que nós temos que levar em consideração. Muito bem. A questão climática, a questão dos relatórios que nós temos amanhã pela frente, é, sem dúvida nenhuma, um relatório muito importante, e a gente tem que levar em consideração que esse relatório de amanhã poderá trazer também algumas surpresas. Eu, particularmente, não creio num relatório altista. Eu acho que o relatório não traz nada positivo para o produtor brasileiro. Eu vejo que os estoques de amanhã, os estoques trimestrais devem vir acima da média que está se esperando, e também a questão da área, ou seja, a criagem amanhã poderá nos trazer alguma surpresa e podemos ter uma área maior plantada em relação àquilo que se planejou anteriormente. Então, meus amigos, essa questão do dólar impacta de um jeito, mas favorece de outro. A questão do clima nos Estados Unidos está correndo muito bem. As áreas do leste do corredor, por exemplo, Ohio, Indiana, Illinois e parte do Missouri receberam excelentes chuvas durante os últimos 2 dias. Áreas que estavam com seca, que estavam, inclusive, tiveram redução da qualidade das lavouras no segmento divulgado na segunda-feira. Fabiano, é isso que eu posso dizer inicialmente. Ginaldo, já se tem uma expectativa média de estoques maiores, tanto para milho quanto para soja, né? Cresce esse estoque norte-americano. Quando nós olhamos para o cenário de oferta e demanda global, principalmente pensando sobre a demanda sobre essa soja, sobre este milho e também um potencial de safra que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acredita que aqui no Brasil chega a 169 milhões de toneladas na safra nova, como é que esses números agem sobre os operadores de mercado? Muito bem, Fabiano. Eu quero, inclusive, colocar isso de uma maneira bem tranquila, porque, na realidade, tudo que está acontecendo tem um fator. É muito importante que a gente leve em consideração todos esses detalhes. Nós temos a questão da oferta e da demanda, e eu tenho dito, inclusive na última entrevista com vocês, eu disse, a demanda só, por si só, não é capaz de fazer com que os preços subam. É preciso haver redução de oferta. Se não reduzirmos a oferta, os preços não sobem. E isso está acontecendo. Se a safra americana for uma safra cheia, com produção aí na faixa de produtividade de 51, 52 buchos por acre, que venha somar aí 123, 124 milhões de toneladas de soja, por exemplo, nos Estados Unidos,
os preços não têm razão nenhuma para subir. Por quê? Porque a demanda está fraca, a demanda por si só não é capaz de abastecer, de absorver o que nós estamos ofertando. Então, os estoques mundiais estão altos, a oferta é grande e a demanda é limitada. É isso que eu posso dizer para vocês. E pensando Fabiano, nesses fatores, Ginaldo, num produtor brasileiro que ressentiu bastante, né, principalmente alguns meses no ano de 2024, aquele que não travou lá em setembro, outubro, acabou deixando para negociar depois, ele ressentiu, viu uma soja até abaixo de R$ 100 a saca em alguns estados brasileiros. Como é que ele pode pensar a comercialização da soja que ele ainda tem e que precisa comercializar? Aparentemente, eu quero que você confirme, é um bom momento para vender essa soja, né, ou pelo menos uma parte dela, e pensar nessa venda da 24, 25, porque se o mundo andar do jeito que está indo nos Estados Unidos e aqui o Brasil ter uma boa safra, até porque o fenômeno climático prevalece, que vai prevalecer, ele vai proporcionar isso, como é que ele pode pensar num plano de vendas? bem, Fabiano, o produtor brasileiro está numa sinuca, e eu não quero dizer que é uma sinuca de bico, mas é importante levar em consideração que a oferta que nós temos é muito grande, temos aí uma safra americana que pode se confirmar. Ainda não temos nada confirmado, porque o plantio acabou, literalmente acabou para o milho, acabou para a soja, mas nós temos que levar em consideração que o dólar está contribuindo, evidentemente, para os preços da soja. Hoje, soja nessa faixa de 139, 140 no Porto de Paranaguá, para pagamento durante julho, ainda é um bom preço e o produtor brasileiro tem que aproveitar esse momento. Claro, com soja acima de US$ 11 o bushel ainda. E se a safra americana se confirmar, nós vamos ter, evidentemente, preços abaixo de US$ 10 o bushel. E aí, evidentemente, soja vai estar muito mais baixo. Mas o dólar está ajudando, diria eu, e infelizmente, ou felizmente, o dólar está ajudando e o produtor brasileiro está calmamente vendendo, aproveitando esse momento. Ele tem que aproveitar esse momento para fazer vendas e fazendo médias, saindo da posição, porque não dá para vender um terço da safra que ainda resta do dia para a noite, tem que ir vendendo aos poucos, senão pressiona os prêmios estão subindo, estão valorizando. Hoje saiu o prêmio para agosto aí, a 41 over agosto, então esses prêmios estão relativamente bons. Aproveite Chicago acima de US$ 11 e vá vendendo. Não espere, acompanhe a safra americana, não espere que se a safra americana for cheia, os preços vão melhorar. Não, absolutamente não. Nós temos que pensar em vender e ir fazendo vendas. Quanto à safra futura, meu amigo, se der a oportunidade, vá fazendo alguma coisa, saindo, vendendo, nem que seja um pouco para cobrir seus custos iniciais, porque a tendência, evidentemente, lá na frente, é que o mercado venha piorar. É isso aí, Ginaldo, Fabiano. Ginaldo, qual que é o risco do produtor que deixar para negociar essa soja, tanto da campanha agora, 23, 24, quanto da próxima, naquele momento de boca de colheita dos norte-americanos, uma colheita cheia? O que vai acontecer, no seu entendimento, com os preços internacionais da soja? Se a colheita for cheia, como nesse momento se apresenta dentro dos Estados Unidos, onde tudo está correndo bem, as áreas que estavam secas receberam chuvas. Se a colheita vier safra cheia, nós vamos ver Chicago abaixo de US$ 10, consequentemente a soja cai mais pelo menos R$ 12 por saco.
Claro que aí nós temos o aspecto do dólar. Nós temos que levar em consideração o aspecto dólar. O dólar hoje a 5,52, 5,53, ele pode ir a 5,75. Nós temos alguns problemas internos da nossa economia, também temos problemas externos. Se agora na reunião de julho o Banco Central Americano decidir manter as taxas de juros ou mesmo até aumentar, como já teve uma iniciativa nesse sentido, evidentemente o dólar não vai cair e o dólar vai acima de 5,75 e poderá ir a 6, e aí o produtor brasileiro tem que aproveitar para sair. Mas eu repito, cada vez que o dólar aqui no Brasil se valoriza muito, ele tira um pedaço dos preços que poderiam subir em Chicago. Esse é um detalhe que tem que ser levado em consideração. Reginaldo, talvez, Isso aí, Fabiano. talvez este fator seja aquele que traga uma complexidade maior para o negócio soja. Nós temos como base de formação de preço da soja no Brasil os negócios em Chicago, o câmbio e o prêmio pago no porto. Quando essa Perfeito. instabilidade financeira que a gente vê, e principalmente no posicionamento de ordem, tanto externa e também doméstica, sobre a economia, tem feito com que o dólar suba no Brasil, ou o real caia, esteja despencando frente ao dólar, num médio prazo como esse que você acabou de trazer, esse cenário que você acabou de trazer, que é muito possível, tá? Porque a política econômica norte-americana tem dito que ceder juros, cair juros não vai. Ou ela vai se manter ou vai subir. E aqui no Brasil, as entrevistas semanais com a pesquisa Focus mostra que a taxa de juros fica em 10,5 até o final do ano, também é bastante espelhado neste cenário, acaba nos mostrando que ou fica do jeito que está ou até a taxa sobe. Então, é possível. Num cenário como esse, a gente vai olhar menos para a soja em Chicago, já que, basicamente, a nossa base de negociação vai estar em cima de câmbio? Fabiano, a sua pergunta é muito oportuna e o produtor brasileiro tem que considerar isso. Ele não pode desprezar os preços em Chicago. Não pode, ele não pode só olhar o dólar, ele tem que aproveitar. É que o Brasil, infelizmente, nós não temos muito como fazer o hedge, mas é preciso que você utilize os mecanismos que existem, por exemplo, a B3. Se você pudesse travar a sua soja em dólar, vender nesse momento, a fixar futuro o câmbio vendendo em dólar. Essa é uma estratégia que pode e deve dar certo. Nós mesmos fizemos bastante soja nesse sentido. O produtor, o cerealista, fez vendas em Chicago para determinado cliente, entregou futuros em Chicago a 11,70, 11,80, com prêmio em aberto. Esse prêmio está subindo, ele está sendo beneficiado, o dólar também está subindo. Ele não pode, o produtor brasileiro não pode, nesse momento, desprezar uma queda maior em Chicago contra uma alta do dólar aqui no Brasil. Uma coisa poderia descompensar a outra, ou seja, ganhar de um lado e perder do outro. Então, para que ele possa não perder e possa se recuperar e adicionar ganhos, ele tem que fazer isso. Vender soja futura em dólar e esperar para fixar o câmbio. Aí sim, é uma jogada de mestre e ele acerta o passo.